O inverno acabou. Pelo menos essas são as palavras do Michael Saylor. Segundo ele, o inverno cripto chegou ao fim após o Bitcoin ser negociado acima das regiões ali de 78 mil dólares. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui quais seriam as regiões mais importantes que o Bitcoin de fato precisa romper para dar início a um bull market, segundo a análise técnica, né, segundo a análise convencional, e quais seriam as regiões em que o Bitcoin não poderia estar perdendo, quem sabe, para se aprofundar ainda mais nesse bear market aí dos que estamos já desde os finais do ano passado e tentar encontrar as regiões de oportunidade em meio a uma possível queda que o Bitcoin possa estar na eminência. Eu vou falar também sobre os indicadores de sentimento, vou trazer para vocês se nesse momento o Bitcoin ele está com os indicadores positivos, se estamos, quem sabe, diante de oportunidades, caso venha o Bitcoin a corrigir, ou se de repente já seria uma boa região agora mesmo, essa região já está efetuando compras aí, tendo em vista que, de fato, segundo o Michael Saylor, o inverno cripto teria acabado. Então, sem mais enrolação e sem vinheta, bora para a análise do vídeo. Segundo ele, né, após o Bitcoin ser negociado acima de 78 mil dólares, o inverno cripto acabou. Pelo menos essa é a manchete. Ele falou isso aí semana passada, né? Embora alguns especialistas concordam com ressalvas, segundo essa matéria do CoinDesk. E no vídeo eu vou estar trazendo aqui o que de fato eu acredito, né? Vamos lá. Analisando segundo a análise técnica, o Bitcoin, para ele reverter todo esse movimento de queda que tivemos aqui, desde os topos históricos, o Bitcoin precisaria no mínimo de um pivô de alta acima das regiões ali dos 100 mil, 101 mil dólares. Enquanto o Bitcoin não formar um pivô de alta acima dessas regiões, que seria exatamente essas retrações de Fibonacci que o Bitcoin fez, né, desde o topo do 126 até os fundos aqui do 60K. Uma retração de Fibonacci, o Bitcoin precisaria de pelo menos uma subida até as regiões ali acima dos 100 mil dólares, um pivô de alta acima, de fato anularia toda essa tendência de baixa que tivemos aqui no mensal. Então estamos longe ainda disso, na verdade, estamos ainda em uma bandeira de baixa no semanal, não conseguimos romper nem as regiões 0,618, que fica próximo ali dos 81 mil dólares, então seria extremamente precoce, ao meu ver, segundo a análise, somente a análise técnica, sacramentar que o Bitcoin teria rompido essa região e estaria já em uma volta em um bull market. Eu particularmente discordo. Se analisarmos aqui essa retração de Fibonacci no semanal, tivemos um fechamento muito bonito semana passada, conseguimos anular essa bandeira de baixa do semanal desde esse último movimento de queda da casa dos 98 mil dólares, então estamos começando a tentar reverter essa última queda dos 98 mil dólares e nem isso ainda de fato foi confirmado. A confirmação disso seria também um pivô de alta acima dessas retrações de Fibonacci, o Bitcoin precisaria subir acima dos 85 mil dólares, formar um pivô de alta, e aí anularia pelo menos essa queda que tivemos aqui no semanal, e aí poderíamos pelo menos voltar a uma tendência de alta no semanal. No entanto, o semanal ainda encontra uma tendência de baixa, o mensal, obviamente, está em uma tendência de baixa, e nós ainda estamos dentro de um padrão, né? Um padrão que tende a, de fato, romper para baixo, que é esse padrão que eu tenho trazido já há alguns dias aqui. Então, embora o Bitcoin tenha força, conseguiu romper a região de 75, foi próximo a 0,6 a 0,5 de Fibonacci ali da retração do semanal, o Bitcoin ainda ele se encontra dentro desse padrão que ele tem a maior probabilidade de romper para baixo, né? Para baixo. Seria uma cunha megafone de alta que tem a maior probabilidade de romper para baixo. E para o Bitcoin, nesse momento, o primeiro ponto, né, para nós começarmos a acreditar, quem sabe, na volta de um bull market, o Bitcoin pelo menos precisaria de um pivô de alta acima dessas médias de 200 período do diário. Essas médias 200 período do diário, quem me acompanha aqui sabe o quanto é importante, via de regra, quando o Bitcoin rompe ela para cima. O Bitcoin tem uma temporada muito forte de alta, assim como ele perde também. Quando ele perde, ele tem temporada de baixa muito forte, que foi assim após que o Bitcoin perdeu aqui, ó, nas regiões ali dos 106 mil dólares, formou um pivô de baixa e perdeu essas regiões, o Bitcoin já trouxe algumas quedas bem fortes, né, desde os últimos fundos ali, foi praticamente 40% de queda. Então, basicamente, o primeiro cenário, para eu voltar a ficar mais otimista, o Bitcoin precisa romper essas médias nesse período, porque ela entra também em confluência com essa retração da Fibonacci do semanal, né, é a mesma retração que está traçada nesse ponto aqui até os fundos, o Bitcoin romperia as médias de 200 período do diário, estaria com o pivô de alta acima da 0,618 de Fibo, e aí de fato sim anularia esse canal que tem a maior probabilidade de romper para baixo. Então, enquanto o Bitcoin estiver trabalhando dentro desse padrão, a sombra ainda ali dos 70 mil dólares, 70 mil não, abaixo de 70 mil ali, próximo de 65 mil dólares, ainda estaria assombrando o Bitcoin, porque esses padrões, via de regra, eles tendem a romper para baixo. E para anular esse padrão que tende a romper para baixo, o Bitcoin precisaria de um pico de euforia, de entrada de capital, quem sabe um interesse mais significativo para romper essas regiões. E nesse momento, ainda não está acontecendo. Quando nós analisamos aqui um padrão um pouco mais longo, né, um pouco maior também aqui, que eu já tenho trazido desde os topos históricos ali até a casa dos 126 mil dólares, né, se eu traçar uma retração dessas regiões,
eu consigo ver que o Bitcoin ele está em um padrão que tende a romper para cima, de fato, que é esse canal aqui que o Bitcoin está tentando romper nesse momento. De qualquer forma, precisa de uma força de compradora atípica para o Bitcoin conseguir romper essa região aqui e buscar níveis mais acima. Então, eu ainda acho muito precoce dizer que voltamos ao bull market, porque essas regiões aqui, via de regra, essa linha de tendência de baixo aqui, né, que foi testada algumas vezes, não tivemos ainda um rompimento confirmado. Então, eu não acho provável que o Bitcoin já tenha encontrado, já tenha voltado para um padrão de alta, porém, padrão de alta em tempos gráficos maiores, porém, eu sigo confiante que no médio e longo prazo, se o Bitcoin voltar a corrigir, voltar para essas regiões aqui, quem sabe da base, dessa cunha ascendente, né, desse canal, essa cunha megafone, voltar para a base ali de 68 mil, quem sabe perder esse canal até a casa de 63, 65 mil dólares, seria regiões de oportunidade, porque, de modo geral, os indicadores de sentimento estão positivos. Eu analiso o Coinalyze e eu consigo continuar positivo, porque quando eu vejo o preço caindo, como foi na madrugada de hoje, nós temos queda significativa de Open Interest. E quando o preço estava subindo, nós também estamos tendo aumento de Open Interest. Os longs, eu ainda tenho mais pessoas abrindo short do que long. A taxa, né, o fund rate também está negativo, então eu tenho mais dinheiro em short do que em long. Então esse gráfico, ele me mostra isso. Então quando eu vejo a taxa de funding negativa, eu consigo estar acreditando que o Bitcoin pode estar próximo em movimento de short squeeze, subir mais um pouco para liquidar mais a galera. E nós tivemos bastante venda a mercado no pânico aqui nessa queda aqui. Basicamente, essas vendas a mercado pode ser pessoas vendendo no pânico, de fato, ou sendo liquidadas, né? Um movimento de long squeeze, o ativo cai de uma maneira muito rápida, então elas são obrigadas a vender o ativo de uma maneira a mercado para acabar não sendo liquidadas. Então, de modo geral, os indicadores de sentimento estão positivos. Quando eu analiso os indicadores aqui do TRDR, esse é o que eu mais gosto de estar acompanhando. Basicamente é o índice das sardinhas, né, onde eu observo se as sardinhas estão comprando, se as sardinhas estão vendendo. E, basicamente, desde 8 de março, eu vejo elas vendendo bastante, enquanto o Bitcoin segue em uma tendência de alta subindo aqui em tempos gráficos menores. O Bitcoin está subindo e as sardinhas estão vendendo. Então, via de regra, quando eu vejo esse pânico, as sardinhas vendendo, abrindo mão das suas posições, esse gráfico eles representa as ordens executadas de compra ou venda a mercado até 1K. Então nota que elas estão vendendo essas ordens até 1K, estão vendendo os seus ativos. Então, basicamente, eu sigo acreditando que as sardinhas estão vendendo no lugar errado, porque, via de regra, elas sempre compram e vendem nos lugares errados. Eu sempre digo, eu sempre trago isso aqui para vocês, né? Foi assim que aconteceu, inclusive, no último movimento que o Bitcoin atingiu as regiões dos 98 mil dólares, elas voltaram a comprar, muito significativo, e o ativo basicamente veio na força contrária. E a partir desse momento que o Bitcoin conseguiu, começou na verdade, quando as sardinhas começaram a vender na casa aqui dos 8 de março, tem acho que quase indo para 2 meses, né, uns 50 dias, elas começaram a vender, o Bitcoin conseguiu encontrar uma lateralização e está subindo, está estável nessas regiões. Então, eu sigo confiante que os indicadores de sentimento estão positivos e se o Bitcoin vir perder esse canal de baixa que eu trouxe, de alta que eu trouxe para vocês, seria oportunidades de compra para nós acumular mais ainda Bitcoin no final desse inverno cripto, né? E para finalizar, eu quero estar trazendo aqui para vocês esse índice, né, de liquidez no mercado cripto. Eu sempre gosto de estar analisando, eu sempre trago para vocês aqui. Olha como a gente tem já encontra uma piscina de liquidez nas regiões abaixo. Aqui é na Binance, OKX, Bybit. Se o Bitcoin voltasse para as regiões ali dos 70k, nós já teríamos ali pelo menos quase 10 bilhões de liquidação nessas corretoras. Então, eu não acho provável que o Bitcoin venha já romper essas regiões aqui, né, dos 85, formar um pivô de alta acima nessas regiões e não buscar liquidez nessas regiões abaixo aqui, porque existe de fato um capital alocado grande nessas regiões aqui, né, que seria, caso o Bitcoin voltasse para essas regiões, seria um movimento de long squeezing. Assim como nós também vemos aqui o índice de alavancagem, né, de 10, 25, perdão, 50 e 100 vezes, essas regiões aqui, ó, até a casa dos 70 mil dólares também nós teríamos muita liquidez. Vamos aguardar aqui que aconteceu. A internet não está me ajudando mais um dia. Enfim, o Bitcoin voltaria para essas regiões, traria um movimento de liquidez significativo. Então, como eu sempre trago aqui para vocês, a questão aqui a gente não tem que saber, não tem que adivinhar para onde o ativo vai. Se de fato agora ele anular esse padrão aqui que tem a maior probabilidade de romper para baixo, eu vou voltar a rebalancear meu caixa nas regiões ali dos 85 mil dólares. Provavelmente eu vou estar vendendo parte das minhas posições para me preparar para quem sabe, um movimento de novas quedas aí para poder fazer compras melhores, melhorar o meu preço médio. E se o Bitcoin de fato vir para essas regiões aqui de 70, 68 mil dólares, perder esse canal que ainda tem a maior probabilidade que isso aconteça,
eu vou estar usando ali parte do meu capital, parte do que eu tenho alocado ali para estar, melhorando ainda o meu preço médio, eu ainda tenho 30% de caixa. Então, eu sempre digo, não se trata de você ter, uma bola de cristal e saber para onde o preço vai, basicamente você tem que ter a sua tática de investimento e saber o que fazer em determinadas situações, independente se o preço subir ou cair. Essa semana vamos ter dados importantes, né, no mercado da macroeconomia, embora o mundo está de olho lá no Oriente Médio, existe um certo pânico em volta de tudo isso, mas mesmo assim, mesmo com o Estreito de Hormuz fechado, mesmo com todo esse cenário de incertezas da inflação, o S&P 500, a NASA, que renovou máximas históricas, e é o que eu sempre digo, não dê ouvido às narrativas momentâneas, porque no médio e longo prazo, se os seus investimentos estiver pautado nos fundamentos, no médio e longo prazo, a chance de você ter bons resultados é significativa. Legal? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, dá um like aqui e deixem só as dúvidas, críticas e as suas sugestões nos comentários e diz se você concorda com o Michael Saylor, chegamos ao final, de fato, do bear market ou não. Ainda estamos em um bear market, todo esse movimento e quem sabe só um pullback para trazer mais quedas. Legal? Então é isso, a gente se vê em uma próxima análise.